Vamos ver agora a entrevista que a Fabiane fez com o senador Magno Malta? Vamos lá. Vamos lá. E a nossa conversa agora é com o senador Magno Malta. Bom, o Magno Malta, para quem assiste um pouquinho de televisão, dos telejornais, ele ficou muito mais conhecido pela luta contra a pedofilia. E realmente um trabalho intenso, com projetos de lei, com fiscalização. E nacionalmente ele ficou conhecido como uma marca, né, senador? Combatendo a pedofilia. Me lembro do senhor em alguns programas em rede nacional falando sobre isso. Como é que o senhor vê, como é que estão os projetos? Tem tido resultado? A paz do Senhor e muito bom tê-lo conosco. A paz. É claro, depois da CPI do narcotráfico, foi meu grande embate, né, no Brasil, com a CPI do narcotráfico, uma CPI muito perigosa, uma CPI que indiciou 864 e prendeu 348, para que tenham uma ideia, as pessoas se lembram da investigação de Fernandinho Beiramar, até o ex-deputado e coronel Idelbrando Pascoal do Acre, para lembrar direitinho, aquele que serrava as pessoas com motosserra, que está preso até hoje com o pessoal dele, e essa investigação toda feita no Brasil. A partir dali, eu comecei a enfrentar grandes lutas no Brasil e de grandes resultados, até porque foi a CPI que revelou um Estado criminoso dentro do Estado de Direito, esse Estado bandido dentro do Estado de Direito, e a segunda CPI foi a CPI da pedofilia, que era uma coisa que as pessoas até 2006 desconheciam até a palavra, as pessoas só sabiam de uma coisa quando falava de pedofilia, e como se tivessem ensaiados unanimemente, eles diziam, não, isso é coisa de padrasto que abusou de uma enteada. Quer dizer, coisa que já estava nas colunas sociais, já estava nas coberturas e dentro dos condomínios, mas que ainda estava debitado na conta de desdentados, de bêbados, de pessoas desempregadas, como é comum no Brasil. Todo grande crime e coisa nociva vai para a conta dos pobres primeiro, sendo que os ricos também já estão praticando. Então, em 2006, eu começo com muita dificuldade para instalar a CPI, depois acabo convencendo todo mundo, até porque realmente era muito difícil para esse entendimento. E nós instalamos e acabamos revelando o quê? Revelamos que o Brasil pertence aos está entre os 3 maiores abusadores do planeta, e em consumo de pedofilia na internet, de crime cibernético, o Brasil é o número 1 do planeta. Não é? Então, a nossa situação é uma situação absolutamente caótica, porque a internet chegou, sem que nós tivéssemos qualquer tipo de lei para combater crime cibernético, até porque os pedófilos entenderam, naquele momento da chegada da internet, que a internet era inviolável, e ali eles colocaram o pescoço de fora. Ali nós revelamos, e qual é o legado dessa CPI? O legado dela é que nós conseguimos pautar o país. Veja, nós estamos falando desse assunto hoje. Lá em 2006, hoje a igreja fala, a universidade fala, a rua fala, o boteco fala, o desdentado fala, o doutor fala, todo mundo sabe. Porque hoje se prende tanto pedófilo? Porque a sociedade brasileira resolveu falar. A sociedade brasileira se encorajou a partir da CPI e ela não quer conviver nem com pedófilo, nem com pedofilia, não quer conviver com criança abusada. E, a partir daí, nós avançamos por uma série de leis. É o único país, é o país que mais avançou do ponto de vista de combate a crime cibernético, é o único país que mais avançou tecnicamente no combate à pedofilia, até porque, quando a CPI acontecia, e quando eu quebrei o sigilo da Google no Brasil, que eu abri o sigilo da Google, que nós pegamos os pedófilos do mundo inteiro, nós acabamos entregando eles, né, para os seus países de origem, e as prisões começaram a acontecer, tudo que o Brasil mostrava nos telejornais de prisão de pedófilos no mundo, as informações saíam daqui e obrigou o Papa a falar. Foi quando obrigou a falar da pedofilia da igreja e tal. E nós cruzamos esse país, a CPI da pedofilia, eu cruzei esse país, não é? E botamos na cadeia de empresários a políticos, né? Padres, pastores, quer dizer, não, eu falo padre e pastor, mas padre que é padre não abusa de criança. Eu botei criminoso na cadeia, investiguei criminoso, e pastor que é pastor não abusa de criança. Eu prendi, foi criminoso, que foi para a vida sacerdotal, para se valer disso, para abusar com mais facilidade de criança, não é? Então, nós viajamos esse país, cruzamos esse país, colocamos esses desgraçados na cadeia e criamos uma legislação que hoje o Brasil desfruta dela, alteramos o Estatuto da Criança e do Adolescente, avançamos nisso, se não somos o suprassumo do mundo, mas pelo menos melhoramos a nossa condição, já podemos manter essa gente junta, presa, porque o meu grande sonho é fazer uma mini constituinte nesse país para discutir segurança pública e instituir prisão perpétua para pedófilo. Essa gente é compulsiva, essa gente não pode conviver no meio da sociedade onde tem criança, prisão perpétua, para narcotráfico e também corrupção. Então, senador, esse ano é um ano político. O senhor é um pré-candidato à presidência da República? Sou. Coloquei meu nome, vou à convenção do meu partido, agora no mês de junho, para disputar a convenção, porque
coloquei o meu nome para disputar a eleição de presidente da República, até porque acho que estou preparado para esse momento, com foco na segurança pública desse país, para discutir essa violência que campeia no país há 20 anos sem que alguém tome providência. Falando já em segurança pública, Copa do Mundo, manifestações, estava vendo o jornal agora, estavam queimando mais um ônibus em São Paulo. De que maneira, efetivamente, de forma prática, tirando a lei do papel e colocando em prática, o senhor acha que é possível, caso o senhor seja realmente eleito e haja uma movimentação orando por isso? De que forma, senador, o senhor acha que o Brasil tem jeito nesse sentido? Eu acho. Primeiro nós temos que entender que o nosso drama é espiritual. Porque uma terra que manda leite e mel, quando Deus falou para Moisés, tu vai para uma terra que manda leite e mel, ele errou o caminho. Era para cá que ele tinha que vir. Porque aqui é que tem água, aqui é que tem muita água, aqui tem peixe, aqui tem carne, aqui tem granito, aqui tem minério, aqui tem petróleo, aqui não tem terremoto, aqui não tem maremoto, aqui não tem, aqui não tem tufão, aqui não tem vulcão, aqui não tem nenhum fenômeno natural que desanda a vida da sociedade. Nós realmente estamos na terra que manda leite e mel. Então você imagina uma terra dessa, que tem uma única empresa do mundo que tira ouro do chão 24 horas por dia, a Vale do Rio Doce. E ainda ter 10 milhões de irmãos nossos passando fome, alguma coisa normal existe, anormal existe. Então, veja, abandonar a segurança pública desse país. O que você tem que fazer imediatamente? Criar um Ministério de Segurança Pública no Brasil. O Brasil tem 1.100 quilômetros de fronteira aberta com o Paraguai, 700 aberta com a Bolívia e mais perto ali do Peru. E nós temos mais de 2.700 quilômetros abertos no nosso entorno da nossa Amazônia. E os nossos rios, os nossos igarapés e o Brasil, então, tem os vizinhos todos, que são praticantes de crime, e o nosso complexo portuário, os nossos aeroportos, as nossas fronteiras secas, facilita que nós sejamos o entreposto do crime para o mundo. Então nós precisamos urgentemente de uma polícia de fronteira. Precisamos fazer um orçamento de fronteira, porque quando você põe na fronteira, você está fazendo investimento. Tentar tirar a droga de Balneário, isso é gasto. Você tem que tirar e impedir que ela entre na fronteira. Mas veja, a Argentina tem 32 milhões de pessoas, tem 48 mil homens na Polícia Federal. O Brasil não tem 6 mil homens operacionais na Polícia Federal, num país de 200 milhões. Nessa fronteira de 1.100 quilômetros aberta com o Paraguai, nós temos 47 mil homens federais lá, 8 delegados e 39 agentes, é a maior barbaridade do mundo. E precisamos juntar isso, fazer a redução da maioridade penal urgentemente nesse país. Esse é o único país do mundo que tem uma lei que diz que homens travestidos de criança podem estuprar, matar, sequestrar, pintar e bordar e depois tira a mão de mim que eu sou menor e conheço meus direitos. Sem falar no deputado Jean Williams, né, que falou uns absurdos que não está nem fora de cogitação as colocações dele ultimamente na mídia e que ganhou até o apoio de alguns, né? Não, com certeza, até porque hoje a mídia, né, os conglomerados de comunicação estão cheios de pessoas que são iguais a ele, que comungam a ele, que pauta ele, né? E até porque nós estamos vivendo, nós conhecemos esse drama espiritual por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Se aquele PL 122, o PL da homofobia, tivesse sido aprovado, Deus ia ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra daqui para frente, o que ia acontecer com esse país. Mas, felizmente, no dia 17 de dezembro de 2013, o ano passado, 17 de dezembro de 2013, às 18 horas, no plenário do Senado, depois de 11 anos de luta, passei 8 anos enfrentando a senadora Fátima Cleide e 3 anos enfrentando Marta Suplicy. Depois de 11 anos de luta, no dia 17 às 18 horas de 2013, nós mandamos o PL 122 definitivamente para o lixo, lá no Senado, e dando a proposta do novo Código Penal, a tipificação desse crime e a tipificação do crime homofobia, que isso nem existe no Código Penal brasileiro, e eles quiseram tentar banalizar a palavra, dizendo que esse país é um país homofóbico. Nós temos valor de família para defender, e quer dizer, você, antes de encerrar, existe quase 900 proposições contra nós, contra a família e contra a igreja, no Congresso Nacional. E aí eu falo, você disse, nós estamos num ano de eleição, eu quero pedir a você o seguinte, você não pode dar seu voto de deputado para alguém que não tenha percepção e conceito de família como você. Nem para estadual, pior para federal e pior para senador. Porque isso não é nomeação, o cara vai pelo voto. Os senadores que estão lá votando contra a redução da maioridade penal, votando contra o povo, estão lá votando a favor e querendo casamento homossexual, legalização de droga, tudo aquilo, querendo aborto, legalizar aborto, tudo aquilo que violenta a natureza de Deus, que faz enfrentamento à natureza de Deus, foi para lá com o nosso voto. Com o voto seu. E aí depois não adianta ficar fazendo vigília de oração, chorando, Deus não deixa como? Você que votou. Então, nós estamos vivendo um momento agora em 2014 que o voto não pode.
O voto não pode. Nós já acordamos, nós sabemos a força que nós temos. Eu costumo dizer por aí que se elefante soubesse a força que tem, ele era o dono do circo. Ele só não é porque ele não sabe a força que tem. Mas nós, esse elefantão, esse conglomerado de evangélicos do Brasil, já acordou, já sabe a força que tem. Então, resta a nós mudar o circo. Não é nem ser dono, é mudar, que é o voto, que pode mudar esse país. Aliás, encerro dizendo o seguinte, quem deve mais a esse país somos nós. Muito mais do que os outros. Porque o compêndio de vida, de misericórdia, de justiça, de amor, de dividir o pão, de força, está conosco, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Se ela está conosco e eu conheço, eu devo mais do que os outros. Então, esse alerta eu faço. Não é possível votar em presidente da República, nem em governador, nem em ninguém, sem botar esses caras para assinar publicamente documento do que eles acreditam, se pensam como nós pensamos. Do contrário, vamos ter que conversar com quem pensa como nós pensamos, porque vilipendiar valores de família é como se nós quiséssemos jogar a sociedade como um todo na vala de uma vez só. Em Santa Catarina, senador, nós temos o deputado Kennedy, que tem apoiado e tem trabalhado também combatendo a pedofilia. É legal, assim, ter esse trabalho conjunto, esfera federal, estadual? É legal e não é também nem só por isso. É porque o Kennedy é um cristão que comunga dos valores que nós comungamos e tem vocação para a vida pública. Porque tem muita gente que comunga dos valores que nós comungamos, mas não tem valor para a vida pública. Não tem valor, mas não tem vocação, eu digo, para a vida pública. E aí inventa no processo eleitoral, os irmãos não têm condição de nada, mas vai para a eleição para ter 200 votos, 500 votos e atrapalhar quem podia chegar para poder nos representar. Então o Kennedy, além de acreditar em valores e princípios e comungar deles e praticá-los enquanto cristão, enquanto família, como nós, é um sujeito que tem vocação e foi chamado para a vida pública, né? Então, orgulha a todos nós o exercício do mandato dele, essa luta, esse enfrentamento de abuso de criança aqui no estado dele, essa luta e enfrentamento ao tráfico, à violência imposta pelas drogas, a violência contra a mulher, contra negros, tudo isso que encarna a natureza de quem serve a Deus, de quem é cristão. E isso tudo faz parte do mandato do Kennedy, né? Faz parte do mandato do Kennedy. Porque menos do que isso, depois é fazer vigília e ficar chorando dentro da igreja para Deus não deixar aprovar. E Deus não vai fazer nada que você é que tem que fazer. Muito obrigado, senador, por essas palavras. Eu gosto muito. Eu aprendi muito nesse dia que eu fiquei com o senador, sabe? Ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara muito inteligente. Nasceu lá nos morros, né? Ele é da Bahia, né? Da Bahia. E sabe que ele disse uma coisa ali? Ele falou assim, Kennedy, eu nunca disputei uma eleição. Ele foi vereador, deputado estadual e é o segundo mandato como senador da República. Ele falou assim, eu nunca disputei uma eleição. Os outros disputavam com Jesus, porque o que eu estou vivendo hoje é promessa de Deus. Oh. E é verdade, diz que a dona Dadá profetizou para ele. É o Magno falando da dona Dadá e eu falando da dona Zezé. Da dona Zezé. Dona Zezé tá vendo. Ei, um beijo, mãe. Tá bom? Que Deus abençoe.